A falta de conhecimento sobre questões legais pode inviabilizar um negócio. Para além de formalizar uma empresa, é preciso atentar para questões trabalhistas, tributárias, direito do consumidor. Vamos falar sobre de tudo um pouco hoje aqui no programa. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda também a nossa entrevistada de hoje, Fernanda Prado, advogada trabalhista e empresarial. Fala com a gente lá do Rio de Janeiro. Oi, Fernanda, que bom tê-la aqui conosco. Olá, como vão? É uma honra estar aqui também falando sobre esse assunto importante, né? Até porque eu também sou empresária, eu tenho um escritório de advocacia e já sou advogada trabalhista, advogo para empresas há mais de 10 anos, como consultora também de compliance e ESG. Então, como eu falei, vai ser uma honra e uma alegria muito grande falar com vocês a respeito desse tema. Ótimo, muito obrigado pela sua disponibilidade, conversar com a gente, compartilhar esse conhecimento. E, bom, hoje o que o empresário tem que tomar atenção, eu diria, antes até de abrir uma empresa? Tem muitas questões, né, Fernanda? Questões legais que precisam ser avaliadas, como falei ali, principalmente na formalização da empresa, que é o primeiro passo. Mas puxando aí para a sua especialidade na questão trabalhista, o que preconiza hoje? O que precisa ficar bem claro, né? A gente tem uma mudança muito grande de regime de trabalho nos últimos tempos por conta da tecnologia. O que está aí em voga hoje de atenção do empresário? Bom, para a área trabalhista, né, a gente tem diversas categorias. Então, antes de mais nada, é necessário observar as convenções coletivas que se aplicam àquela categoria. Essa categoria de saúde, né, a categoria do comércio, a categoria da indústria. Então, antes de mais nada, é necessário observar essas normas coletivas. Porque, normalmente, quando vai pagar um salário, por exemplo, o parâmetro é o salário mínimo. Porém, a norma coletiva, ela muitas das vezes dita um outro salário. E que, se não for observado, isso pode, por exemplo, causar um problema trabalhista futuro. E a segunda recomendação que eu normalmente faço, até mesmo em palestras ou com clientes meus que desejam abrir uma empresa, é observar os tipos de contratação que elas vão fazer. Porque quando a gente está começando a empreender, né, a gente se relaciona com muita gente. Nós nos relacionamos com parceiros de negócios, com parceiros de trabalho, com prestadores de serviços. Então, para cada um desses, há uma questão jurídica a ser observada, para que não haja um vínculo de emprego futuro, um pedido, né, de vínculo de emprego futuramente. E é nesse aspecto que esses empresários erram muito. Porque quando ele vai formalizar um contrato de parceria comercial, por exemplo, eles não fazem um contrato estipulando quais são as atividades, qual tipo de pagamento, qual trabalho vai ser desempenhado por cada um. E quando também se relacionam com um prestador de serviços, não formaliza também um contrato, não faz uma gestão daquele contrato. Eles tratam esse prestador de serviços como se empregado fosse. Eu não sei se vocês já observaram que hoje em dia as empresas, elas, quando vão oferecer uma vaga, elas falam regime de contratação, PJ ou CLT, né? Contratação, ela não pode ser PJ. Você não pode contratar um empregado como PJ. Empregado é empregado, CLT. Contrato de trabalho, formal. PJ é prestador de serviços, né? Então, normalmente é o prestador de serviço eventual que vai à empresa eventualmente para prestar um determinado tipo de serviço específico. Ele tem um início e fim de contrato, ele não tem subordinação, ele não recebe salário. Então, tá vendo quantas questões que têm que ser observadas no âmbito trabalhista, até mesmo para quem quer começar a empreender?
Nossa, esse é um caso que tem demandado muitas questões no seu escritório, por exemplo? Sim. E é muito curioso, porque é muito comum o trabalhador PJ, ele seguir, inclusive, um regime de trabalho, as regras, as mesmas de um CLT dentro de uma empresa, né? Por aí só já está errado ou pode ser estabelecido num contrato PJ que também ele tenha, como eu diria, o trabalho, os horários, muito parecido com o CLT? Ou realmente tem que ser bem separado e manter de que é diferente? A CLT ela é uma lei federal, tá? E não existe outra forma de contratação de um empregado que não seja através da CLT. Qualquer coisa diferente disso está errado. A não ser que haja uma condução específica para cada tipo de contratação. Vamos lá, conforme respondendo a sua pergunta. Um PJ, ele é um prestador de serviços. E quando uma empresa precisar, por exemplo, de uma mão de obra específica que ela não tenha, mas que ela também não queira contratar através da CLT, ela pode sim contratar essa pessoa para desempenhar uma atividade. Porém, ela precisa entender que essa pessoa, ela não é empregada. Então, é ela quem vai estabelecer o horário que ela vai trabalhar, os dias que ela vai trabalhar e vai detalhar exatamente o que ela vai desempenhar. E essa pessoa, ela recebe por produtividade. Então, o pagamento tem que ser feito ou através de diária ou quinzenal. Isso pode ser negociado, não tem problema, mas não é salário. Então, esse contrato, por exemplo, muitas das vezes ele tem início e tem fim. Aquela pessoa desempenha aquela atividade durante um período e depois acaba esse contrato e ela vai embora. Mas não é a empresa que dita as regras a respeito da forma que ela vai trabalhar. Se a empresa quiser um funcionário, mas não quer contratar por CLT, ele pode terceirizar. Aí sim, ele vai numa empresa que faz intermediação de mão de obra, diz qual é o perfil de funcionário que ele quer e essa empresa vai mandar esse funcionário para a empresa. Mas aí tem uma outra questão que tem que ser observada. A empresa ela precisa terceirizar o setor. Ou esse funcionário terceirizado não pode ter o mesmo empregado com as mesmas características seletista. Tem que ser só ele, o terceirizado. Tá entendendo? Não, então, Fernanda, são muitos detalhes, né? Mas me chama a atenção aí uma questão que você colocou, que quem determina é o PJ, é o profissional contratado que determina não sei se posso chamar de regras, mas afim, a forma como vai ser conduzido ou desenvolvido aquele trabalho. E sendo assim, ele pode concordar e estabelecer em contrato de que ele tenha uma periodicidade, por exemplo, de trabalho muito parecida com a do CLT, que ele possa estar dentro da empresa quase como o CLT, só que vai receber por nota fiscal. Então, o ideal é que se ele for contratar esse tipo de profissional, PJ, que ele não determine a contratação como se ele empregado fosse. Porque o contrato de trabalho, ele tem alguns requisitos. Quando há quebra de um requisito, já não é contrato de trabalho. Então, por exemplo, o contrato de trabalho, ele é regido pela subordinação, pela onerosidade, que é o salário. A subordinação, no caso, é a questão de ser chefe e empregado, né, dele ter a quem responder, né, dentro da empresa, a questão da hierarquia. Tem a pessoalidade, que é quando ele vai trabalhar todos os dias, e a habitualidade, é um contrato de trabalho de prazo indeterminado, né? E a quebra de um desses requisitos já deixa de ser um contrato de trabalho. Então, se ele quiser ter esse tipo de profissional na empresa dele, ele precisa, vamos lá, a questão da jornada de trabalho, né? Ele precisa estabelecer aí um regime de trabalho de acordo com a disponibilidade dessa pessoa, né? Essa pessoa que vai determinar, olha, eu posso trabalhar tantas horas, tantas vezes. Ou então,
esse profissional não vai precisar ir à empresa todo dia, ele não vai precisar responder a um chefe, né? Porque assim, a empresa, óbvio, ela tem uma organização, ela tem uma estrutura, ela tem as regras dela de funcionamento, as regras dela de conduta, mas esse funcionário, esse PJ, no caso, ele precisa se adequar a essa organização, a essa estrutura. Mas ele tem que ter um tratamento diferenciado dos seletistas, porque se ele for tratado como um seletista, ele tá no caso, o empresário, né? Tá mascarando aí um contrato de trabalho. E isso, para a Justiça do Trabalho, é considerado fraude na contratação. Na prática, é muita demanda nesses casos, né? Sim, justamente porque criou-se uma questão de que depois, eu observei isso, na verdade, depois que o STF ele declarou a constitucionalidade da terceirização da atividade fim. E também surgiram alguns casos na mídia falando a respeito da pejotização. Então, me parece que houve uma confusão com esses termos. E os empresários eles estão achando que podem escolher o regime de contratação e que está tudo bem, né? E é aí que entra a questão, né? Estão contratando essas pessoas como empregadas e escolhendo qual é o regime que elas vão querer, justamente porque o PJ ele paga menos imposto, óbvio, não recolhe INSS, não recolhe FGTS, né? Não tem férias, não tem 13º. Então, eles acabam optando por esse tipo de contratação, achando que é possível e que está tudo bem. Quando essas demandas chegam até mim, inclusive eles falam, mas eu fiz tudo certo. Por que eu estou sendo processado? Né? E muitas das vezes, quando a gente vai regularizar uma empresa, uma questão, eles não conseguem compreender o porquê que não pode pejotizar, né? Que é esse o termo que se usa. E aí, normalmente, eu oriento que terceirize, que é uma forma, né, menos onerosa para esse empresário que precisa ter uma mão de obra trabalhando para ele e menos arriscada. Bem, Fernanda, vamos fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco, queria trazer para cá, para a nossa discussão também, outros modelos de trabalho que a gente tem visto aí ultimamente, né? Como o home office, por exemplo. O que preconiza a legislação nesses casos? Mas então convido você para a gente fazer uma paradinha na nossa conversa. Voltamos na sequência, tá bom? Perfeito. Muito bem, perfeito. E aí com você combinado também, Rumo Certo volta já já. De volta com o Rumo Certo, mais uma vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É muito bom ter você aqui conosco. Vamos continuar na nossa conversa. Hoje estamos falando sobre questões legais que envolvem aí o seu dia a dia na sua empresa, principalmente na relação com o seu colaborador, os seus colaboradores. Continuamos nessa conversa, vamos ao Rio de Janeiro com Fernanda Prado, advogada, trabalhista e empresarial. Fernanda, continuando aí no nosso papo, falamos um pouco antes e bastante sobre a pejotização, né? Essa opção que muita gente, empresário, confunde com facilidade em trazer um colaborador para a empresa. Enfim, queria ver com você outras questões. Você também fez referência à terceirização e outras questões que eu digo no sentido de tantas mudanças que a gente está vivendo aí por questões de costumes, por questões também de tecnologia, até reflexo talvez mais acentuado a partir da pandemia, que é o modelo home office, por exemplo, de trabalho. Qual é a preocupação que você tem que ter com esses novos modelos também aí de trabalho? Essa questão da pandemia, ela acelerou, né, esse formato de trabalho. O que antes eu observava muito é que o home office ele era tratado pelas empresas como um benefício. Então, eles escolhiam um dia da semana e haviam alguns requisitos que o funcionário precisava cumprir para que ele pudesse ter esse benefício de uma vez por semana trabalhar em home office. Quando veio a pandemia, né, teve as medidas provisórias que flexibilizaram essa questão e que todos passaram a trabalhar nesse formato até que a situação normalizasse, né? Ocorre que
os empresários perceberam que a produtividade se manteve e que foi até melhor, né? E quando houve o retorno, a retomada, muitos optaram por manter esse formato de trabalho 100%, né, home office, e muitos, ou híbridos, né? Porque viram também a questão do custo, né, a questão estrutural, a questão da qualidade de vida dos empregados, até mesmo dos donos da empresa, né? De estar em casa, de ter mais tempo, de ser mais produtivo. Então, estabeleceu-se muitas empresas esse formato de trabalho. O que acontece? O teletrabalho é como se você estivesse nas dependências da empresa, tá? Nada mudou. Então, deve haver o controle de jornada, o controle do intervalo, tem que haver um cuidado com os grupos de WhatsApp após o expediente, porque essa questão da tecnologia, ela facilita muito a nossa vida, né? E tudo hoje passou a ser imediato. A gente quer respostas imediatas, a gente quer soluções imediatas. A tecnologia, ela trouxe isso. Então, para o trabalho, não pode ser assim tudo imediato, porque tem que ser respeitada a jornada de trabalho. Então, tem que ter muito cuidado com essa questão, né? Porque existe muita situação dos grupos de WhatsApp, chega um chefe e diz, olha, eu preciso disso aqui urgente, tal, e aquele funcionário que é responsável por aquela situação ou por aquela tarefa acaba tendo que voltar a trabalhar, muitas das vezes porque tem medo de perder o trabalho, muitas vezes porque ele é coagido, ou porque simplesmente ele acha que tem que voltar e tá tudo certo. E a empresa, ela precisa fazer esse tipo de controle, porque faz parte do poder diretivo dela controlar a jornada desses empregados. Então, essa é a recomendação que eu dou, né, a respeito do teletrabalho, que é importante o controle de jornada. E também tem que ficar estabelecido na contratação, desde o início, no contrato de trabalho, tá? Que o trabalho vai ser híbrido ou que vai ser teletrabalho. Se, porventura, esse funcionário já trabalha presencial e houver alguma transformação aí nessa contratação, no formato, é necessário que ambas as partes estejam de acordo. Não pode ser uma alteração unilateral, tanto do retorno quanto, né, da ida para o home office. Então, tem sim essas peculiaridades que têm que ser observadas. Então, tudo isso tem que estar no contrato, então, para evitar passivo jurídico. E a CLT não preconiza nada sobre isso, não é? A CLT, ela fala sobre o teletrabalho, né? Mas são pouquíssimas diretrizes que ela dá para a gente, né? Então, a gente trabalha como se esse funcionário estivesse no formato presencial, né? A gente utiliza o mesmo regulamento que está na CLT, como se esse empregado estivesse lá nas dependências do empregador. Outra questão também que tem que ser muito observada são as questões de saúde e segurança do trabalho. Por quê? A CLT diz que as empresas, elas devem fornecer a cadeira, né, ergonômica para esse funcionário trabalhar em casa. E muitas das vezes o trabalho de casa não é a mesma iluminação que tem na empresa, porque a estrutura da empresa, ela já é preparada, muitas delas, né, já está preparada para receber esses empregados. Então, a altura da mesa, ela já é de acordo com a ANR, né, que fala sobre ergonomia, a cadeira já está de acordo, a altura do notebook ou do computador, né? As pausas de intervalo, elas são controladas porque tem lá, a pessoa coloca o dedo na máquina do ponto, ou a pessoa, ela assina manualmente. Então, é mais isso. Quando a gente está no regime de teletrabalho, quando o empresário está no regime de teletrabalho, eu, por exemplo, na minha equipe, eu controlo mesmo, né? Você, acabou o seu horário. Por que você já almoçou? Então, você vai almoçar. E você manda para mim por WhatsApp a hora que você está voltando. Então, essa é uma forma que eu faço, né, de controle de jornada para saber se essa pessoa, para garantir, na verdade, que essa pessoa está cumprindo a jornada de trabalho dela certinho. Então, mas essa questão estrutural aí da cadeira, da luz, enfim, do espaço, é uma responsabilidade do empresário também, do empreendedor? E como é que ele controla isso também? Ou ele tem que fornecer essa estrutura? Como é que acontece? O certo seria ele fornecer, tá? Agora, se não
tiver essa possibilidade, essa viabilidade financeira, ele pode garantir a esse funcionário um plus salarial, né, um acréscimo no salário, para que ele possa subsidiar as despesas desse empregado com o home office. E aí esse empregado, ele muda a cadeira, ele melhora a estrutura do home office em casa, até mesmo questões, por exemplo, de energia elétrica, de internet, um computador melhor, né? Tudo isso, esse plus salarial garante que esse empregado faça esse subsídio, né? Até mesmo do próprio computador, do próprio notebook, se a empresa não fornecer. Mas o certo, em regra, é fornecer, sim. Agora me faz entender uma coisa. Você disse que antes aí da pandemia era visto o home office como um benefício. Enquanto benefício também tinha todas essas considerações que precisavam ser levadas, ser consideradas, exatamente. Ou enquanto benefício não tinha essas obrigações todas da empresa. Eu digo porque é quase que uma fresta aí na lei usar então esse modelo como benefício. Isso pode? Isso é problema? Como é que é? Não tem problema nenhum, porque a forma de controle é a mesma, né? Sendo que esse empregado só está executando uma vez por semana ou 2 vezes por semana o trabalho dele em casa, né? Com a relação às NRs, que é a questão da ergonomia, da mesa, da iluminação, eu entendo que por ser algo muito esporádico, não vai causar nenhum tipo de acidente, por exemplo, né? Ou alguma doença ocupacional, por ser esporádico, já que a maioria do tempo essa pessoa vai estar trabalhando na dependência da empresa, né? Agora, quando é 100%, né, trabalho à distância, essas questões de saúde e segurança, elas também têm que ser observadas. Porque, como eu falei, vai de encontro ao que eu falei lá no início, é como se estivesse na empresa. Não, ó, você fez referência aí às questões de saúde, a gente tem discutido muito isso aqui também, até como tendência, uma preocupação cada vez maior, né, com a saúde mental do colaborador. Tem aí o burnout considerado agora também aí um CID, né, um código de doença também já estabelecido em lei, né? A gente está comemorando agora, lembrando agora em janeiro, o Janeiro Branco, aí justamente para chamar a atenção para isso, que é uma campanha mundial. E eu digo, essas questões de saúde mental, qual é a relação que a gente pode ter com também a questão jurídica aí dentro da empresa? Isso, se não levado em consideração, pode causar algum problema jurídico também de alguma maneira? Isso serve como como um passivo, pode se tornar um passivo, Fernanda? Como é que se trata essa questão mais subjetiva, eu diria quase, nem tanto, né? Mas se traz isso também para a questão legal. Agora o burnout, ele foi considerado uma doença do trabalho, né? Então, o teletrabalho, de estudos que a gente vem desempenhando dentro de comissões de direito do trabalho, né, a gente concluiu que o teletrabalho, ele potencializa um pouco essa questão do burnout, né? Porque empresas que têm menos de 20 funcionários, elas não são obrigadas a controlar a jornada, tá? Que fique claro, porque eu falei lá no início que tem que haver o controle, tá? Sendo que, enquanto advogada, eu sempre oriento, mesmo assim, que essas empresas controlem a jornada dos seus colaboradores. Porque se elas não estão obrigadas a controlar, acaba ficando tudo muito solto. E esses funcionários acabam trabalhando além do limite, né? E como eu falei, a questão da tecnologia, ela está aí e tornou tudo muito imediato. Então as pessoas, elas acabam trabalhando mais. O home office, você acaba trabalhando mais, né? Eu até participei de um evento para falar disso, porque a gente muitas das vezes acaba confundindo a nossa vida pessoal com a nossa vida profissional, porque a gente está misturando as duas coisas, porque estamos dentro de casa, né? E aí quando a gente vê, a gente se pega trabalhando, a gente se pega almoçando na frente do computador, a gente se pega lanchando na frente do computador, porque tem muitas empresas que concedem o horário de lanche, e você também não tem aquela interação com outros colegas de trabalho na forma presencial. Então, isso tudo acaba contribuindo
contribuindo para um excesso de trabalho, que pode sim levar a um burnout, né? Então, para as empresas que adotam esse regime telepresencial, mesmo que elas não tenham a obrigatoriedade de controlar a jornada, parêntese, menos de 20 funcionários, tá? É importante que façam sim esse tipo de controle, tá? Que tenham essa preocupação. Se puderem também, sempre desenvolver campanhas internas, né, para estar sempre orientando, não só, por exemplo, Janeiro Branco, Setembro Amarelo, mas está sempre lembrando, né, que é necessário cuidar da saúde mental, que é necessário procurar uma terapia, que é necessário, sim, se desconectar do trabalho, né? Isso, sim, são mecanismos interessantes para que as empresas possam aí promover a saúde mental dentro do ambiente de trabalho. Maravilha. A gente tem muito ainda para falar sobre isso e sempre, né? Porque é importante também e cada vez mais gera competitividade nos negócios, mas mais que isso, gera qualidade de vida também, né? Para o profissional, para o empresário, né? Para a gente na sociedade. Fernanda Prado, advogada trabalhista empresarial, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Rumo Certo com a gente. Eu que agradeço, foi uma honra. Muito bem. Muito obrigado a você de casa, você aí da sua empresa que acompanhou o programa conosco também. Volto no próximo. Forte abraço e até mais.